Pessoal, sinceramente, em todos esses anos que eu tô aqui nas redes sociais, trazendo conteúdo e informações pra vocês, eu nunca quis tanto que alguém assistisse algum vídeo meu como eu quero agora. As informações que eu trago neste vídeo são realmente inacreditáveis, provando aquilo que eu venho falando desde o início desse ano. Esse governo que aí está, realmente está numa sanha arrecadatória de cada vez mais arrecadar dinheiro para cobrir o rombo que eles mesmos causaram e com isso ferram o trabalhador, o mais pobre, o mais necessitado, quem esse desgoverno diz defender, né? Pois bem, de uma vez por todas vai ficar provado que o governo Lula, que o governo do PT, na verdade quer ferrar o trabalhador. Eu peço que vocês compartilhem muito esse vídeo porque realmente as pessoas precisam saber disso. E compartilhe principalmente com a turminha que fez o L. Eu tenho certeza que eles vão achar muito interessante, porque o governo Lula chegou ao cúmulo de mexer no Bolsa Família. E vocês vão entender do que eu tô falando. Antes, é claro, é necessário a gente contextualizar, tá? Bom, na semana retrasada, o governo Lula articulou para aprovar a taxação de jogos de azar. Acho que todo mundo viu e até tem algum fundamento, né? Vamos lá que vocês vão entender, olha só. Câmara aprova a taxação de apostas esportivas e dá verba a pastas do Centrão, né? Então, o governo Lula trouxe ali o Republicanos e o PP para a base do governo, né? E com isso deu 2 ministérios para eles, né? O do esporte e um outro. E aí aprovou a taxação de apostas esportivas. E claro, esses 2 ministérios vão arrecadar muito com a taxação de apostas esportivas, que nada mais é do que jogo de azar, né? Então, assim, realmente o governo, o Lula, ele não dá ponto sem nó. Tudo tem um objetivo e uma coisa está linkada com a outra. Então, traz o Centrão para o governo, aprova a taxação de apostas esportivas e aí essa verba vai ser direcionada justamente para esses ministérios que foram dados aí para o Centrão, né? Olha que diferença. No passado nós tínhamos ministérios técnicos, pessoas altamente competentes, que estavam fazendo um trabalho sensacional. Hoje a gente tem aí a velha política dominando os ministérios, o toma lá da cá, e figuras que sequer são capacitadas para exercerem os cargos que estão ocupando, né? Essa é a realidade do Brasil. Antes a gente conheceu o ministro Tarcísio da Infraestrutura. Eu desafio aí a vocês. Quem é o ministro da Infraestrutura? Sem digitar no Google. Tá difícil, né? Pois é. A Câmara dos Deputados aprovou em votação simbólica o projeto de lei que fixa em 18% a tributação das empresas de apostas esportivas e jogos online. O texto também determina que haverá cobrança de 30% do imposto de renda para valores recebidos pelos apostadores que ultrapassem a faixa de isenção atual de R$ 2.212. O texto agora segue para o Senado, onde vai ser aprovado sem nenhuma dificuldade, né? Então a gente viu aqui que as apostas esportivas serão taxadas em 18%, mais 30% de imposto de renda sobre apostas vencedoras, né? Que ultrapassem aí a isenção de R$ 2.212. Tá, Deacon, por que você está falando de tudo isso? Bom, por causa de uma notícia que eu vou ler para vocês agora, que é de cair o negócio da bunda, que parece até piada, mas não é. Nem piada de mau gosto dava para fazer com isso aqui. Prestem bem atenção. Beneficiários do Bolsa Família vão poder fazer apostas esportivas. Lembra quando eu falei que o governo Lula, que o PT não dá ponto sem nó? Que uma coisa está linkada à outra? Primeiro a gente traz o Centrão para o governo, dá 2 ministérios para eles. Para não dizer que está esvaziado, vamos taxar as apostas esportivas e vamos direcionar a verba dessa taxação para esses ministérios. E aí, a gente pega e ainda coloca mais 30% no imposto de renda. Quer dizer, precisa arrecadar, porque o Lula quer um avião novo para viajar com a Janja, R$ 400 milhões, uma cama king de casal lá no avião, né? Nem sei se é king, mas ele quer uma cama para viajar com a Janja no avião, R$ 400 milhões, né? Pois bem, e agora nós temos aí usuários do Bolsa Família, beneficiários, perdão, do Bolsa Família, que vão poder fazer apostas online. Dá para acreditar num negócio desse? Parece até piada, né? Ah, Deacon, mas você não é um liberal na economia? Você não defende que as pessoas façam o que quiser com o dinheiro delas? Sim, mas uma coisa é você que tem seu trabalho, paga suas contas e sobra um dinheirinho no final do mês, e aí, sei lá, você quer fazer uma fezinha, né? Quer colocar o que sobrou ali numa aposta esportiva, num jogo de azar, alguma coisa, você faz o que quiser com o seu dinheiro. Mas uma coisa é essa situação que eu acabei de exemplificar. Outra coisa é quem recebe o Bolsa Família.
Outra coisa é quem não tem outra fonte de renda, quem não tem o que comer, não tem como se sustentar, é quem recebe o Bolsa Família. Outra coisa é esse tipo de pessoa que está nessa condição poder fazer jogo de azar, porque jogo de azar vicia. Isso causa não dependência, mas causa vício e pode levar a pessoa à ruína. E é exatamente lá que o governo Lula quer que as pessoas estejam, na ruína, na pobreza, na miséria. Porque no final do vídeo eu vou provar para vocês que a intenção do PT é sempre deixar o povo na miséria. E a motivação também vai ser explícita aqui. Só para finalizar essa matéria, ó. O único destaque rejeitado na votação que aprovou na Câmara o projeto de lei que regulamenta a aposta esportiva por meio das bets, né? Foi o de Áureo Ribeiro, da Solidariedade, um bracinho ali do PT, que tentava proibir beneficiários do Bolsa Família, assim como pessoas do CadÚnico ou beneficiários de benefício de prestação continuada, e devedores em cadastro de inadimplentes pudessem fazer apostas online, né? Então, isso foi rejeitado e beneficiários do Bolsa Família vão poder fazer apostas esportivas, né? Essa medida aqui foi só para o governo Lula dizer que não, a gente tentou proibir isso aí, né? Mas como tudo que a gente sabe, é jogo de cartas marcadas, né? Não engana ninguém. Para cima de mim, pelo amor de Deus, né? E aí, com essa regulamentação, o governo estima arrecadar 1,6 bilhão já em 2024. Bom, meus amigos, por que eu falei de tudo isso? Por que eu linkei uma coisa a outra? Por que eu expliquei isso para vocês? Porque olha só, com isso, né? Lembra que eu falei no início do vídeo que o governo Lula iria dessa vez mexer até no Bolsa Família? Exatamente isso aqui. Eu tenho certeza que, lamentavelmente, se isso aqui for adiante, for aprovado, muita gente vai cair na ruína. Muita gente vai passar fome. Muita gente vai morar na rua, vai, cara, desandar a sua vida em apostas esportivas. Porque o cara recebe ali seus, não sei quanto está o Bolsa Família agora, vamos colocar aí R$600, né? Não sei se está mais, não sei se está menos, depende de cada situação também, né? Mas só para exemplificar. O cara sobrevive ali com R$600, que, cara, é muito difícil você sobreviver com isso. Ainda que você não pague aluguel, né? É muito difícil. Se você tiver filhos, né? Esposa, filhos e tudo mais, é muito mais difícil ainda. Então, os únicos R$600, eu tenho certeza que vai ter gente ali que vai pensar, não, vou tentar a sorte, né? Vou colocar aqui, fazer uma bet, fazer uma aposta. E é óbvio, ele vai lá e vai perder. Porque essas apostas esportivas, essas casas de apostas, né? Claro, há a chance de você ganhar? Né? Mas é mais provável ainda que você perca, né? Essas empresas, elas não são criadas com o intuito de dar lucro, aliás, com o intuito de dar prejuízo, ou então para contar com a sorte. Claro que não, meus amigos. Há um monte de empresas aí justamente porque o negócio deve dar lucro para eles, né? E se dá lucro para eles, óbvio que quem sai perdendo é o apostador, né? Agora, eu disse para vocês que ia provar que o interesse do PT é e sempre foi realmente ferrar com o trabalhador, ferrar com o mais pobre e manter o pobre na pobreza, porque é daí que vem o seu capital político. Bom, eu vou colocar aqui um vídeo para vocês e eu quero desde já dar créditos para o perfil Olhar Urbano Oficial no TikTok, né, que elaborou esse vídeo aqui. Prestem bem atenção. Este é o resultado da votação entre Lula e Bolsonaro no primeiro ou segundo turno, acho que é o primeiro turno do ano passado. Prestem atenção. Só que detalhe, esse é o resultado nas 10 cidades com menor IDH do Brasil. Repito, é o resultado nas 10 cidades com menor IDH do Brasil. Como as cidades com pior IDH do Brasil votaram na última eleição para presidente, 10º lugar, Itamaraty, Lula 3.609 votos, Bolsonaro 1.124 votos. 9º lugar, Cachoeira do Piriá, Lula 7.535, Bolsonaro 2.516. 8º lugar, Bagre, Lula 8.816, Bolsonaro 2.316. 7º lugar, Jordão, Lula 2.213, Bolsonaro 1.515. 6º lugar, Chaves, Lula 6.321, Bolsonaro 2.771. 5º lugar, Uiramutã, Lula 3.600, Bolsonaro 1.709. 4º lugar, Marajá do Sena, Lula 3.404, Bolsonaro 926. 3º lugar, Atalaia do Norte, Lula 4.724, Bolsonaro 1.051. 2º lugar, Fernando Falcão, Lula 5.495, Bolsonaro 1.549.
E na cidade com menor IDH do Brasil, Melgaço, no Pará, Lula 8.042 votos, Bolsonaro 3.857 votos. E aí, precisa falar mais alguma coisa? Nas 10 cidades com pior IDH do Brasil, Lula ganhou e ganhou disparado. Às vezes ali com quase o triplo da votação do presidente Bolsonaro, tá? Esses números aqui eu conferi um por um, né? Alguns batem ali certinho, outros não batem, né? Com pouquíssima diferença, né? Não sei qual foi o critério de número, a fonte que ele utilizou, mas são números parecidos, tá? Só que a porcentagem é basicamente a mesma, né? Às vezes o Lula tá com o dobro de número de votos de Bolsonaro, às vezes quase o triplo em algumas cidades, né? E isso considerando essas 10 aqui com pior IDH do Brasil. Lula venceu em todas. E se a gente olhar para o Nordeste, Lula venceu basicamente em todo o Nordeste, em quase todas as cidades do Nordeste. Qual é a região do país menos desenvolvida? Nordeste. Qual é a região do país que mais recebe Bolsa Família? Nordeste. Qual é a região do país que tem menos emprego, renda e investimento? Nordeste. Então, assim, é seguro a gente afirmar que é o pobre, são as pessoas em situação de vulnerabilidade financeira, que estão ali realmente precisando de medidas assistenciais, que utilizam programas sociais e governamentais, que elegem o Lula e o PT e mantêm eles no governo. É assim lá no Nordeste. Só tem governador petista e de partidos ali afiliados, né, ao PT. Então, assim, é seguro a gente afirmar que é o pobre que mantém o Lula e o PT no governo. Bom, sabendo disso e podendo afirmar isso, é seguro a gente afirmar também, ou se questionar pelo menos, por que, se é o pobre que mantém o Lula no PT, qual é o interesse do Lula, então, em acabar com a pobreza? Nenhum. Está provado, mais do que provado, que a intenção do Lula, do PT, de qualquer governo de esquerda, é manter as pessoas na pobreza. Até porque, eu não coloquei o vídeo aqui para não estender, mas as 10 cidades com maior IDH do Brasil, Bolsonaro venceu e venceu de lavada, na mesma proporção que o Lula venceu nas cidades com pior IDH do Brasil. E aí, não precisa ser um gênio para saber que a gente tem menos cidades com IDH bom, desenvolvido, digamos assim, e muito mais cidades com IDH lá embaixo. Ou seja, a maior parte da população, ou pelo menos uma parcela expressiva, realmente está ali, ó, votando e apoiando o Lula. Eu peço que você compartilhe muito esse vídeo, deixe o seu like e, se puder, financie o nosso trabalho, ajude, torne-se membro aqui do canal a partir de R$ 5,99 no Facebook, se não me engano, e a partir de R$ 2,99 no YouTube, para cada vez mais a gente continuar e levar essa informação para mais pessoas. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.